Estou lendo um estudo aqui de Cânticos, no livro de Cânticos, a partir do capítulo 6. É o capítulo 6. Aqui 6, 13 e 7, 9. 6, 13 a 7, 9. O rei caiu prisioneiro, o noivo elogia a noiva. Quem é a Sulamita? A resposta comum, que parece reforçar a tradução da NVI, é que ela só pode ser a noiva, mas como o título ocorre apenas uma vez, já no final do Cântico 6,13, essa identificação é incerta. A dúvida aumenta quando se leva em consideração que Salomão, o arquipolígamo, é considerado de forma negativa no Cântico e que a Sulamita é simplesmente a forma feminina de Salomão, a Salomona, por assim dizer. O nome foi vertido para o grego por Salomé, por causa de um dos truques curiosos da história. Há uma Salomé no Novo Testamento, embora receba esse nome somente dos historiadores. Ela era a filha de Herodias, que dançou de forma desenvergonhada diante de Herodes e de seus hóspedes. Marcos 6:22. Assim devemos entender os versículos como um repúdio, embora se descrevam os encantos da noiva, ela não é nenhuma Salomé dançando diante de soldados que gritam: "Vira, vira, ó Salomé, vira, vira, pra gente ver você." A descrição da noiva continua em termos que são mais impressionistas do que realistas. Como toda boa arte, eles evocam admiração sem paixão. Tome, por exemplo, sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. O realismo está presente de fato na cor, pois a cor do trigo é até hoje considerada no Oriente a descrição adequada de pele bonita, e talvez nos contornos arredondados da textura fina e granulada, mas a imagem é de um monte de trigo joeirado no contexto de gratidão de colheita, embelezando com flores como símbolo de alegria festiva. Assim, os destaques são fertilidade e alegria. O ponto de comparação com o umbigo aparentemente é o nó cego que se forma num odre de vinho quando a borda do couro de cabra é cortada e suturada para não haver vazamento. Todo elo com a mãe da moça é tratado de forma gentil, mas se ressalta que ela tem sua combinação distintamente pessoal de qualidades. A formulação aqui da NVI, também NTLH, é feita de forma brilhante para evitar a palavra ventre imprópria para esse contexto. Assim, ARA, ARC, ACF, BJ, e o resultado é excelente. Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte NTLH feixe de trigo cercado de lírios. A leste do Suez, mas a oeste de Pequim, o nariz grande e usado é considerado atraente. A frase comum é um nariz como uma espada. A NTLH formula isso assim: o seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avisa Damasco. A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo. Nos versículos finais, 7 do 6 ao 9, a apreciação do noivo diante de mais desvendamento dos encantos da noiva é seguida de apropriação alegre por parte dele. 6 frutos finos, 7:10 a 8:14. Primeiro novos como velhos. Agora é a noiva quem fala, regozijando-se na sua completa unidade em amor e confiança. Se, como parece, a festa de casamento agora chegou ao final, só é o começo de uma vida de amor. Vamos ali, eu lhe darei o meu amor. Ela faz disso seu cuidado, como também a sua alegria, ser o encanto principal da vida do seu marido. 13. A nossa porta. Entre os espaços dos beirais, ela reserva todo tipo de frutos finos, não só as maçãs do amor da primavera, as mandrágoras de Gênesis 30:14, mas também as frutas mais maduras do outono,
O amor é para a vida e há um amadurecimento encantador do amor no outono da vida, que a primavera dificilmente poderia imaginar. Isso toca numa das necessidades mais urgentes dos nossos dias: fortalecer o casamento para que possa sobreviver às tempestades do meio século ou mais, para que quando finalmente se apagar o brilho do pôr do sol, os dois ainda estejam juntos, desejando boa noite um ao outro, na juventude, êxtase, na velhice, serenidade. Ambos são bons e qual é melhor, só Deus sabe. A lembrança da sua mãe, 8, do 1 ao 2, invade os devaneios da jovem mulher e incentiva a ideia desejosa de filhos nos seios da minha mãe. Então ela se torna mãe e enxerga o seu amado como uma criança a ser beijada a qualquer e toda hora e ser amamentado nos seus seios, que de forma imaginativa ela chama de néctar das minhas romãs. A verdade é que ela quer um menino à imagem do seu príncipe. Ela ama o seu marido com ardor renovado, pois é por meio dele que esse presente vai vir. A terceira admoestação de não despertar nem incomodar o amor enquanto ele não quiser, por estar no contexto de um casamento estabelecido, talvez tenha a ideia da sábia observação de que não se deve esperar demais. A excitação espontânea do desejo pode ser aguardada. C.S. Lewis, um nobre apaixonado, de fato, tem algo em seu livro The Four Loves, Os Quatro Amores, acerca do fato, The Four Loves, Os Quatro Amores, acerca do fato de que Vênus não é uma deusa infalível. Ela chega a falhar completamente quando se espera demais dela. Mas e daí? Os apaixonados se encontram novamente, dois com angústia. Esse poema encantador de um verso remonta à travessura no bosque muito tempo antes, com damascos para o banquete e beijos como vinho. Foi lá que eu o despertei para o amor, diz a amada, e o meu fruto foi doce ao seu paladar. 2, do 3 ao 7. O príncipe então responde: agora o seu passo é mais lento, pois você está carregando o nosso bebê debaixo do seu coração. Agora que estamos cruzando o deserto em direção à casa da sua família, de longe eu vi a poeira subir como uma coluna de fumaça do palanquim do casamento exatamente aqui. Você caminha apoiada em seu amado. Ela está voltando à sua antiga casa para ter a criança. Pronto, chegamos. 3. O amor é forte como a morte. 8, do 6 ao 7. Esse parêntese marca a passagem do tempo de espera. Coloque-me como um selo com a marca do meu nome e meu retrato, como um medalhão sobre o seu coração interiormente, como um sinete no seu braço ou mão publicamente, uma declaração de que o seu coração e o seu braço são meus somente, porque o amor exige tudo o que recebe. Não, porque o amor exige tudo e recebe tudo. Os seus raios brilhantes não são meramente um fogo ardente, mas labaredas do próprio Javé. O seu fogo não é só terrivelmente quente, mas é terrível, que traz consigo o imperativo e as ações divinas. Malaquias 2,14. Que ninguém brinque com essa terrível força elementar. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. NTLH. 4. A nossa pequena filha, 8, do 8 ao 12. Quando o amor encontra o amor, peito pressionado a peito, Deus interpõe um visitante não reconhecido e deixa uma criança entre as nossas rosas. Nós amamos, Deus faz, na nossa doce alegria, Ele expia a ocasião para o nascimento. Então é dele ou é nossa? Eu não sei, ele gosta de flores. T.E. Brown, 1830, 1897. Ao lermos isso, como o anúncio do nascimento, estamos trilhando um caminho independente. Mas, na verdade,
Não existe um caminho bem marcado. A Gley fala por muitos quando diz: podemos até desejar que essa conclusão não exista ou que seja colocada em outro lugar do poema. Muitos comentaristas consideram essa parte uma volta da lembrança da infância da noiva e ao cuidado que os astutos irmãos davam à sua irmã, potencialmente tão valiosa. Gordes entende que são os muitos pretendentes da moça que estão falando, queixando-se da imaturidade dela. Hudson Taylor vê nessa imagem os eleitos de Deus que ainda não foram conduzidos à salvação dele. Estamos em concordância com as definições lexicais aceitas quando, com base na sequência poética do cântico, escolhemos algo como uma preciosa menininha, como o sentido adequado de irmãzinha. O e a Roth, irmão e irmã, desenvolvem os significados paralelos de amigo, vizinho e amado. Gordes, página 31. Temos então o seguinte resultado. É uma menina que linda. Ela é tão pequena agora, mas no tempo certo ela, por sua vez, vai chegar, a primavera, e o seu amado vai procurá-la. Temos de cuidar bem dela à medida que cresce. Se ela for um muro firme e confiável, capaz de cuidar de si mesma, vamos adorná-la de maneira adequada. Mas se ela for uma porta, movida facilmente e recebendo a todos, teremos de controlar e protegê-la. A esposa para o seu marido: eu sou um muro, eu me guardarei, e não eu me guardei para você. Você não percebeu que sou totalmente confiável? Eu não lhe trouxe o feliz contentamento do Shalom? O marido para sua esposa, emendando a última palavra dela. Você disse, Salomão? Aí não há Shalom. Não, aí não há Shalom. Um verdadeiro Baal Amon, senhor das multidões e da confusão. Salomão era um homem rico, com mais vinhas do que podia desfrutar. Ele as arrendou a 20%. Você, ó Salomão, pode ter as suas riquezas e as suas mulheres. Os arrendatários são bem-vindos a terem os seus 20%, mas a minha vinha, a minha doce esposa, eu quero dizer, é só minha, BJ. Eu sou o verdadeiro Salomão porque eu tenho paz. Talvez isso lance um pouco de luz sobre o título 1.1. 5 felizes para sempre, 8, 3 e 14. Nesse breve cântico final, a casa e o jardim estão repletos de alegre alvoroço, sendo a voz da mãe a que exige a atenção. Aí entra o pai. Os ecos de 2.7 e 4.6 no último versículo completam a sequência, pois as especiarias de 8.14 são a mirra e o incenso de 4.6. Houve uma época em que você me mandou sair de casa à noite para cuidar das ovelhas nas campinas. Aí veio o dia da nossa alegria e esse dia ainda não passou. Você tem uma palavra para cada um da família e você tem uma palavra só para mim? E ela tem e diz: venha depressa, meu amado. E o entusiasmo dele como resposta certamente não vai falhar. E aqui então termina o estudo acerca do livro de Cântico dos Cânticos.